Neste momento são 18 horas e 7 minutos, contando com a presença dos vereadores e das vereadoras. Declaro aberta essa sessão ordinária do dia 20 de maio de 2024. Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, iniciamos os nossos trabalhos. Cumprimento os senhores vereadores e vereadoras, as pessoas presentes no plenário, especialmente os nossos servidores, auxiliares de educação, hoje aqui presentes. As demais pessoas também no plenário, na pessoa do seu Rubilino Tati, sempre presente em nossas sessões. Aos nossos assessores, na pessoa do Dr. Marco Antônio Iser, nosso assessor jurídico. E também as pessoas que nos assistem pelas redes sociais. Conforme o artigo 92 do Regimento Interno, fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Desta forma, declaro aprovada a ata da sessão ordinária do dia 13 de maio de 2024. Solicito ao vereador Deide Silas Petri, primeiro secretário da Casa, para que faça a leitura das correspondências recebidas. Uma boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, aos assessores da Casa que nos acompanham nos trabalhos do dia de hoje. Uma saudação especial a todas as servidoras públicas aqui presentes, auxiliares de educação, que embelezam o nosso plenário no dia de hoje, lotando nossa casa. Muito importante a presença e participação de todas vocês, frente à causa tão importante que hoje vocês estão aí reivindicando, Também uma saudação às pessoas que nos assistem pelas redes sociais. Ofício do Gabinete do Prefeito, número 128 de 2024. Prezado senhor presidente, temos a satisfação de cumprimentar Vossa Excelência e encaminhar em anexo para a apreciação pelos integrantes desta nobre Casa Legislativa o seguinte expediente. Projeto de Lei número 082 de 2024, que autoriza a abertura de crédito suplementar e especial no montante de R$ 509.500 e da outras providências. Projeto de Lei número 083 de 2024, que autoriza a abertura de crédito suplementar no montante de R$ 200.000 e da outras providências. Projeto de Lei número 084 de 2024, que dispõe sobre a concessão de isenção de pagamento de tarifa de fornecimento de água potável aos imóveis atingidos por enchentes no município de Veracruz e da outras providências. Projeto de Lei número 085 de 2024, que autoriza o Poder Executivo a contratar um médico pediatra, um atendente de farmácia e um nutricionista em caráter temporário de excepcional interesse público e da outras providências. Projeto de Lei número 086 de 2024, que inclui ação na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2024. Autoriza a abertura de crédito suplementar, de crédito especial no montante de R$ 54.976,75 e da outras providências. Sendo que se apresenta para o momento e certos da sempre honrosa atenção de Vossa Excelência, aproveitamos para renovar nossa consideração e apreço. Cordialmente, Gilson Adriano Becker, Prefeito Municipal. Indicações que deram entrada na Casa no dia de hoje. Indicação número 098 de 2024, de autoria do vereador Valceni Goulart, propondo, após aprovação do plenário, que seja enviada a correspondência para o excelentíssimo Prefeito Municipal, para que, junto da Secretaria de Obras, faça um local de carga e descarga em frente à loja Cacau Rei, na Avenida Frederico Ren, 1600, Veracruz, Rio Grande do Sul, no horário das 7h30 às 18 horas, de segunda a sexta-feira. Indicação número 100 de 2024, de autoria do vereador Flávio Daniel Schink, propondo que, após a aprovação do plenário, seja enviada a correspondência para o Prefeito Municipal, para que, juntamente com o órgão competente, seja feito um estudo técnico para alterar o zoneamento das áreas de riscos e alagadiças para modificação no plano diretor. Ofício do Gabinete do Prefeito, número 125 de 2024. Senhor Presidente, apraz-nos em cumprimentar Vossa Excelência na oportunidade em que estamos remetendo e dando conhecimento a este Poder Legislativo dos atos emanados por força do Estado de calamidade pública para conhecimento, em face às medidas adotadas pelo Poder Executivo, dando cumprimento aos ditames legais, o Decreto número 7.492 de 2024, em anexo, considerando que o Prefeito do município de Veracruz, Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no artigo 167, parágrafo 3º da Constituição Federal, no artigo 154, parágrafo 3º da Constituição do Estado, nos artigos 40,
3 e 44 da Lei Federal número 4.320, de 1964, bem como a decretação de estado de calamidade pública para enfrentamento dos eventos climáticos de chuvas intensas. Decretos 57.596 e 57.600 de 2024, do Estado do Rio Grande do Sul. Fez-se necessário a abertura de créditos extraordinários, aberto conforme decretos abaixo mencionados. Decreto número 7.492, de 16 de maio de 2024, abrindo crédito extraordinário no orçamento do exercício de 2024, no montante de R$ 640.328, incluindo dotação orçamentária para material de consumo e material bem ou serviço para distribuição gratuita. Fonte de recursos 075-9002. Recursos vinculados a fundos de transferência da União S2 e D. Para aquisição emergencial de material de consumo, combustível para a Prefeitura e materiais, bens e serviços de distribuição gratuita à população municipal afetada pelas chuvas intensas ocorridas entre final de abril e início de maio. Decreto número 7.493, de 17 de maio de 2024, abrindo crédito extraordinário no orçamento do exercício de 2024, no montante de R$ 232.250, incluindo dotação orçamentária para material de consumo e material, bem ou serviço para distribuição gratuita. Fonte de recursos 075-90-003, bem como dotação para outros serviços de terceiros, pessoa física. Fonte de recursos 075-90-004, para aquisição emergencial de material de consumo, combustível para a Prefeitura, materiais, bens e serviços de distribuição gratuita, bem como locação de espaço para a empresa Fast Panel, que irá fabricar casas sustentáveis para doação à população municipal afetada pelas chuvas ocorridas entre final de abril e início de maio. Cientes da atenção de vossas senhorias, aproveitamos o ensejo para reiterar protestos de estima e consideração. Segue assinado, então, o ofício pelo prefeito municipal Gilson Adriano Becker. Ofício Finança 022-2024. Senhor presidente, apraz-nos em cumprimentar Vossa Excelência na oportunidade em que estamos atendendo à solicitação do seu ofício número 052 de 2024, de 6 de maio de 2023, bem como atendendo à resolução número 129 de 2007 do Poder Legislativo, conforme segue. Solicitamos que a realização da audiência pública de avaliação do cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2024 seja no dia 28 de maio de 2024, às 15 horas, no plenário da Câmara de Vereadores. Segue em anexo o relatório de avaliação das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2024, que será apresentado na referida audiência pública. Designamos o servidor Marcos Ivan dos Santos para fazer a apresentação do respectivo relatório e explanações que fizerem necessárias. Aproveitamos o ensejo para externarmos votos de estima e apreço. Atenciosamente, o ofício segue assinado pelo Leandro Clau Wagner, secretário municipal de Planejamento e Finanças. Voto de pesar. O vereador que esta subscreve propõe que, após ouvido do douto plenário, que a mesa diretora desta Casa Legislativa consigne em ato um voto de pesar pelo falecimento do senhor Santo Aldério da Siqueira, ocorrido no dia 19 de maio do ano corrente. Adão deixa enlutados a filha Susana Maria Schneider e família, irmãos Dorvalina e família, Moacir e família, Volney e família, Maria e família, Lourdes e família, Neide e família, Acélio e família, Valmor e família, Antônio e família e demais parentes e amigos. Requer ainda o envio de correspondência aos familiares enlutados, comunicando-lhes este voto. Veracruz, 20 de maio de 2024, o voto de pesar é uma solicitação do vereador Valceni Goulart, da bancada do PSD. Seriam estas as correspondências, senhor presidente. Muito obrigado ao vereador Decilas Petri pela leitura. Passaremos neste momento para a fase de distribuição dos projetos para as comissões permanentes. Projetos de lei executivo, número 082, 083, 084, 085 e 086, para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação.
Solicito ao vereador Luiz Carlos Souza que comunique os relatores para os projetos. Uma boa noite, senhor presidente, meus colegas vereadores, vereadoras, as pessoas que nos assistem pelas redes sociais e hoje uma saudação muito especial às pessoas que se fazem presente aqui no plenário, em especial aos auxiliares de educação, que se faz presente aqui para hoje, então, vir reivindicar uma pauta tão importante, que é muito delas, que a gente respeita muito a pauta e todos os profissionais dos auxiliares de educação. Então, sejam todos bem-vindos, estejam todos bem-vindos nessa casa. Eu passo a relatoria para o vereador Silas do projeto 084 de 2024, também para o vereador Silas do projeto 086 de 2024, passo a relatoria para a vereadora Cira do projeto 086 de 2024, eu assumo a relatoria do projeto 082 de 2024 e o projeto 083 de 2024. Seria isso, senhor presidente. Agradeço ao vereador Luiz pelas indicações. Projetos de lei executivo número 082, 083, 084, 085 e 086/2024 para a Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação. Solicito ao vereador Marcelo que comunique os relatores para os projetos. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Vanella, vereadora Cira, toda a comunidade que nos assiste via rede social, bem como aos nossos assessores também, e a todos os funcionários públicos, os auxiliares de educação que se encontram aqui na casa na noite de hoje. Projeto de lei número 082, 2024, projeto de lei número 083, 2024 e projeto de lei número 084, 2024, a minha pessoa, senhor presidente. O projeto de lei número 085, 2024, ao vereador Goulart, e o projeto de lei número 086, 2024, ao vereador Ludwig Conrad. Agradeço ao vereador Marcelo pelas indicações. E neste momento, em virtude de um projeto que autoriza a abertura de crédito suplementar no montante de R$200 mil de recursos deste Poder Legislativo, repassando este recurso para o Poder Executivo, eu suspendo a sessão para que as comissões permanentes possam se reunir para elaboração dos pareceres do projeto 083.
Retomando os trabalhos dessa noite, passaremos para a votação dos projetos de lei aptos à votação. Projeto de lei número 083/2024, que autoriza a abertura de crédito suplementar no montante de R$200 mil e da outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores e vereadoras que quiserem se manifestar. Concedo a palavra ao vereador Luiz. Mais uma vez, boa noite. Esse projeto eu acho que é de extrema importância, um esforço feito por todos os vereadores aqui dessa casa. Na verdade, uma economia feita por todos os vereadores no decorrer do ano. E a gente sabendo que o estado de calamidade pública que vive, o nosso estado e o nosso município não é diferente, a gente acabou reunindo com a contabilidade, vindo o que a gente tinha de disponibilidade da Câmara, recursos da Câmara, para disponibilizar para o Executivo, para usar nessas questões de emergencial, que depois futuramente tem que se fazer projeto, mas agora a gente precisa de valores emergencial para a gente possa gastar nas primeiras necessidades da população. Então a Câmara Vereador, de forma unânime, concordou então de repassar todo o recurso disponível da Câmara para atender o Executivo e prestar esse atendimento para a comunidade. Então, em nome do Executivo, em nome do líder do governo, já agradeço antemão a todos os vereadores por concordar de forma unânime, por também repassar esse valor que vai ser de extrema importância para esse primeiro momento, para atender às necessidades das pessoas que forem atingidas por essa enchente. Seria isso, senhor presidente. Agradeço ao vereador Luiz pela manifestação e a palavra continua à disposição. Concedo a palavra ao vereador Marcelo. Mais uma vez, um cordial boa noite a todos. Acho que o vereador Luiz já foi bastante feliz nas suas palavras aqui. Apenas para explicar para as pessoas que estão hoje aqui na Câmara e também para aquelas que nos assistem via as redes sociais, que o presidente Martin conversou conosco e a gente optou por paralisar a nossa sessão para poder analisar o projeto e dar sequência nele ainda hoje. Por quê? Normalmente o projeto ele entra numa segunda-feira e ele é votado apenas na próxima segunda-feira para que as comissões possam se reunir e avaliar o projeto. Como é um projeto que a gente sabe que esses R$200 mil vai fazer a diferença para a nossa comunidade que foi atingida nas enxurradas, a gente optou por paralisar a sessão, nos reunimos as duas comissões e já damos a aprovação no projeto, tendo em vista que ele mesmo foi lapidado nos últimos dias por nós. Então teve uma fluência, digamos, melhor, e fez com que o projeto vai ser aprovado nesse exato momento, economizando assim, presidente, 7 dias que o nosso prefeito vai poder estar usando esses R$200 mil antes para atender a comunidade. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Agradeço ao vereador Marcelo e concedo a palavra ao vereador Silas. Eu quero, de uma forma muito breve, também fazer menção a esse projeto, dizer que, dentre tantas decepções, frustrações, Vanilla, que temos nesse mundo político, a nossa Câmara está sendo um diferencial frente a todo esse enfrentamento, não só pelo engajamento de todo mundo, podendo auxiliar pessoas que tiveram tantas percas. E quando se fala em legislativo, doutor Marco, a gente não envolve recursos, mas o legislativo ele poderia estar utilizando até 6% do nosso orçamento do nosso município. Hoje o legislativo ele está usando menos de 3%, menos da metade. E mesmo assim, hoje a gente faz economia e está disponibilizando ao município R$200 mil para que esse recurso possa estar sendo investido de forma emergencial frente a tantos desafios que nosso município, nossas pessoas estão enfrentando. Em dizer, então, que na condição hoje de vereador, me orgulho pelo trabalho de todos nós. Quando essa sugestão veio para casa pelo presidente Martin, foi unânime, a gente conversar, discutir e estar hoje abrindo mão de diversas outras coisas que poderiam estar sendo investidas na Câmara, mas para estar disponibilizando esse recurso nesse momento tão importante que tantas pessoas estão sofrendo. Fazer menção a isso, senhor presidente, seria isto. Agradeço ao vereador Silas, concedo a palavra ao vereador Gelson. Obrigado, senhor presidente. Minha saudação ao senhor, colegas vereadores, vereadoras. Também a todas as educadoras, sejam bem-vindos nesta casa. Também a todos os assessores, em nome dos assessores, quero saudar o Dr. Marco Antônio Iser, jurídico desta casa, e a comunidade que está prestigiando também via redes sociais. Pois bem, senhor presidente, comunidade, eu voto com bastante orgulho esse projeto, esses R$200 mil que esta casa está destinando ao Executivo, pois é do nosso conhecimento o momento trágico que a nossa comunidade, até mesmo o nosso Rio Grande, passou, das enxurradas, e desde já
Eu quero parabenizar todos os vereadores, as vereadoras, pois a iniciativa do presidente que trouxe na reunião, que nem o Silas nos colocou, e por unanimidade, com certeza, nós estamos aqui votando e repassando esse valor desta casa para que o Executivo venha ajudar as famílias, né, que foram atingidas pela enxurrada. Então, eu voto com bastante alegria. Né, nesse momento, esse valor de R$200 mil, aonde está sendo destinado para socorrer os nossos veracruzenses que foram atingidos pela enxurrada nesses dias. Seria isso. Obrigado, senhor presidente. Agradeço, vereador Gelson. Conceda a palavra ao vereador Goulart. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, funcionalismo público que hoje se faz presente, reivindicando os seus direitos. Senhor presidente, eu voto esse projeto com uma alegria em poder dizer que a gente, em união em todos os vereadores, que é uma sobra da Câmara de Gastos. E nós não poderíamos ser diferente do nosso município, do que o povo fez nesse momento mais difícil que aconteceu dentro do nosso município. A gente sabe que a demanda é muito grande, a nível estadual, o que aconteceu, e nós não podíamos ser diferente. Nós tínhamos que mostrar alguma coisa que pudesse também amenizar o Executivo e ajudar para que ele possa repassar o mais rápido possível. É uma extrema de urgência, então a gente optou por votar esse projeto hoje, passar para as comissões, suspender a sessão e depois dar o parecer e que a gente pudesse antecipar para que o prefeito possa usar o mais rápido possível. A gente fica feliz pela união do povo veracruzense, que se fez diante do que aconteceu dentro do nosso município, que todos estenderam a mão. Volto a falar que a união faz a força e que as pessoas que têm uma sensibilidade humanitária, e o que aconteceu foi unânime dentro do nosso município, todos estenderam a mão para aquelas pessoas que passaram nesse momento difícil. Mas a gente sabe que a gente vai precisar de muito mais. O nosso município não foi tão afetado como os outros municípios. A gente depende também de verba federal. Vamos torcer para que os soberanos, o governo, repasse para esses municípios e faça com que essas pessoas que sofreram e tiveram suas casas perdidas, bens e tudo, infelizmente tenha amparo legal pelos governos. A gente sabe que bens a gente adquire de novo, mas infelizmente é difícil. Temos que ficar felizes que, graças a Deus, não teve morte dentro do nosso município, e outra tristeza que a gente vê dentro dos outros municípios, que aconteceu, como aconteceu em Porto Alegre, Canoas, Sapucaia, Eldorado do Sul, quanto de pessoas perderam a vida com essa enchente. Então, para mim é um prazer votar esse projeto, em conjunto com os vereadores, para que o prefeito possa usar desses 200 mil e ajudar a nossa comunidade veracruzense. Seria isso, senhor presidente. Agradeço ao vereador Goulart pela manifestação e a palavra continua à disposição. Conceda a palavra ao vereador Flávio. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Cira, vereadora Vaneila, assessores da casa, nosso Robelírio, que sempre se faz presente nesta casa. Saudação especial aos auxiliares de educação. Sejam muito bem-vindas à Casa do Povo. As pessoas que nos assistem pelas redes sociais. Também não poderia deixar passar em branco a minha manifestação desse projeto, que autoriza R$200 mil repasse da Câmara ao Executivo. Nós não podemos, nesta ocasião, esperar. Tudo tem pressa. Estado de calamidade, de emergência, tudo que a gente está passando. Graças a Deus nós não tivemos perda de nenhuma vida, como eu presenciei na televisão, uma mãe chorando pela filha, pelo esposo. Eles se jogaram, literalmente se jogaram na água, estavam dentro de casa, e a água foi subindo, e eles tomaram a decisão
de se jogar na água para tentar se salvar. A mãe se salvou e o marido e a filha não conseguiram se salvar. Hoje a filha foi achada, né, pelos cães que vieram de fora, cães policiais, e o marido ainda não tinha sido localizado. Então, uma coisa muito triste, chocante, né? E nós aqui, graças a Deus, dos males o menor que a gente sofreu. Tudo são perdas, tudo são lástimas. E nós hoje estamos aprovando, então, uma verba, um pequeno montante que os parlamentares aqui da casa economizaram. E isso, presidente, essa agilidade de transferir esses recursos é salutar e importante, porque o prefeito precisa de verba para abastecer caminhões, para recompor as estradas, para reconstruir o município. E nós, como todos os vereadores também se engajaram, estão engajados, foi bonito de ver a solidariedade, doutor Marco, do nosso povo, do povo gaúcho em Jara. A solidariedade. Que coisa linda. Que coisa linda. Todo mundo ajudando, inclusive de outros estados, mandando donativos para nós. O povo se uniu. O Brasil se uniu por uma causa. Então, parabéns aí, Martin, presidente da Câmara. Parabéns, colegas, pela agilidade de entenderem da necessidade de transferir esses recursos. Será isso. Muito obrigado. Agradeço ao vereador Flávio pela manifestação e concedo a palavra à vereadora Cira. Quero cumprimentar o presidente, colegas vereadores, vereadora, saudar os assessores dessa casa, o senhor Robelídio, que está presente, e as educadoras da Rede da Educação Infantil Municipal. É um prazer recebê-las, termos toda a presença de todas vocês nesta noite. Quero fazer uma referência muito rápida a esse projeto, só para deixar marcado também. Primeiro, a união de forças, já foi destacado por outros colegas, que no primeiro momento da tragédia, o quanto a comunidade veracruzense, vou falar de Veracruz, se ajudou. Todos que tinham possibilidades, tanto no interior como na cidade, foram ajudar quem estava precisando. Quero destacar também o trabalho dos nossos servidores públicos e servidoras públicas. Em vários lugares por onde eu andei, eu encontrei muitas das educadoras também trabalhando. Então, quero deixar registrado esse papel importante que todos nós ocupamos. Em segundo lugar, dizer que esse recurso que hoje estamos repassando para a Prefeitura Municipal, ele é fruto de um trabalho de economia aqui da Câmara de Vereadores. Desde que essa legislatura assumiu, todos nós tivemos o empenho de economizar recursos, tornar a casa enxuta e a casa produtiva, para que os recursos públicos da Câmara pudessem ser utilizados em outros espaços. Já encaminhamos recursos para a Brigada, para a Polícia Civil, para o hospital, para o CTG. Agora, nós estamos devolvendo para a Prefeitura Municipal, que é quem tem o caixa, R$200 mil para as despesas emergentes que o Executivo tem. Todos, segundo o projeto que o prefeito encaminha aqui, todos os R$200 mil serão utilizados na manutenção, conservação das estradas, dos bueiros, que todos nós sabemos o quanto foram atingidos, né? Então, nesse sentido também, como em todas as outras vezes que destinamos recursos, eu quero dizer que eu me sinto muito honrada de estar podendo participar, tanto da economia dos recursos, como nesse momento, poder destinar esses recursos para que o prefeito, que coordena a Casa Executiva, ele possa dar o destino necessário a esses recursos. É isso, presidente.
Agradeço a vereadora Cira pela manifestação. Concedo a palavra ao vereador Paulo. Senhor presidente, os vereadores, minhas colegas que estão essa noite aqui nessa casa, sejam todas bem-vindas. Muito já foi falado sobre esse projeto, só queria reforçar mais uma vez a minha felicidade da nossa união. Da mesma forma como foi no ano passado, o Martin não estava aqui, era secretário, estava secretário, mas a gente, diante do granizo, imediatamente repassamos também um valor, deu 1.287 telhas, se não me falha a memória. Então, logo quando isso aconteceu, o presidente nos chamou e a gente prontamente já estava em acordo em fazer o que precisa ser feito, porque da última vez ficamos aguardando as telhas que ia vindo do Estado, e pelo que sei, ainda não chegaram essas telhas. Aí, então, imagina se a gente fica aguardando algum recurso federal ou do Estado que for, e não chega, só que isso é para ontem. As pessoas estão precisando, a Deise está aqui, acompanhamos lá no ginásio, a Deise, direto as pessoas que estavam abrigadas. Então, a gente viu muita história, a gente sabe de muita coisa que se passou, porque a gente virou algumas noites por lá, escutando eles. Então, a gente sabe que é muito difícil esse momento, e as coisas precisam ser mais práticas e menos burocráticas. Por isso que estou feliz de estar votando, e também fico feliz por não ter nenhuma divergência partidária nesse momento, todos em acordo pela mesma causa. Seria isso. Agradeço ao vereador Paulo e concedo a palavra ao vereador Ludwig. Uma saudação, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, as professoras que estão aí hoje nessa casa. Não poderia deixar de me manifestar, porque a gente testemunha de todos os dias quanta coisa tem que ser feita. Na localidade de Linha Ferraz, estradas fechadas, abertas 2 vezes, tem muitos acessos que precisam ser feitos, e quanta coisa aconteceu, só que Vera Cruz ainda eu acredito que é 10%, imagina os outros municípios, né? Mas esse recurso é fundamental, que nós repassamos para o Executivo. Até te dou os parabéns, presidente, pela tua indicação e todo o apoio de todos os vereadores. Será isso, senhor presidente. Agradeço ao vereador Ludwig pela manifestação e concedo a palavra à vereadora Vaneila. Uma boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, a todos que estão aqui hoje presentes e aos que nos assistem via redes sociais. Senhor presidente, eu também quero deixar a minha colocação diante desse projeto e dizer da tranquilidade que hoje a gente pode assumir uma cadeira de vereador em Vera Cruz. Dizer do quanto está sendo importante o papel e a tomada de decisão dos gestores do nosso município. Estamos vendo tantos outros municípios com necessidades que precisam ser tomadas decisões o quanto antes e não está sendo feito assim. E muito feliz também pela celeridade desse projeto, porque, como assim um dos colegas já falou, vereador Luiz, o andamento do projeto é entrar numa semana, ser votado na semana seguinte. Então, nossa tomada de decisão já foi na semana passada, de repassar esses 200 mil para a prefeitura, porque o que acontece? No início do ano lá existe um projeto que se direciona o valor para ser usado na Câmara de Vereadores. Sentamos com a contabilidade e a gente não pensou no mínimo, doutor Marco, nosso assessor jurídico aqui da casa. Presidente Martin, lembro bem das palavras, dizendo para o Marcos aqui da contabilidade, a gente quer saber do máximo que pode repassar. Então, a gente está com a nossa consciência tranquila, mas não cansada. A gente precisa fazer ainda mais e isso depende de cada um de nós, dentro das nossas comunidades, dentro dos nossos familiares. Então, é nesse sentido. E também quero dizer, doutor Marco Antônio, aqui na sua presença, que estou muito feliz também em ter visto a sua atitude com o presidente, se é legal, se não é legal, se tem calamidade, se não tem, a gente mata no peito cada um de nós, vereadores, se é legal votar o projeto hoje, se não é para dar essa celeridade, a gente mata no peito e responde o que é necessário depois. O importante nesse momento
é que esse valor seja disponibilizado para o prefeito usar o mais breve possível, né? O que a gente gostaria mesmo é que, Flávia, a gente dissesse, prefeito, os 200 mil, já na semana passada, quando a gente anunciou que já pudesse sair usando. Mas, infelizmente, né, a burocracia não permite isso. Então, se a gente pode facilitar esse andamento, também é uma forma de estar contribuindo nesse momento com as pessoas que mais precisam no nosso município. Seria isso, senhor presidente. Agradeço a vereadora Vaneila pela manifestação. E só fazer um agradecimento a todos os colegas vereadores pelo entendimento da gente conseguir colocar em votação, Flávio, este projeto no dia de hoje, para que amanhã o prefeito já possa, doutor Marco, usar destes recursos para as ações que já acontecem, né? Pleno domingo, ontem, vereador Silas, os caminhões, né, estavam consertando os bueiros lá na coxilha do Mandela, então o serviço não para, mesmo em dias de chuva. Então, acho que a nossa atitude aqui, com certeza, trará benefícios para a nossa comunidade veracruzense com esses recursos. E não havendo, então, mais manifestação, coloco em votação o projeto juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados, os contrários se levantem. Declaro, então, aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 076/2024, que inclui ação na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2024. Autoriza abrir crédito especial no montante de R$300 mil. Autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com a Fundação de Saúde Dr. Jacob Less e da outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadoras e vereadores que quiserem se manifestar. Concedo a palavra ao vereador Luiz, líder de governo. Mais uma vez, uma boa noite, senhor presidente. Esse é mais um projeto importante, que é um recurso destinado para a saúde no município de Veracruz. É 300 mil, então, que é destinado ao Hospital Veracruz. Esse 300 mil, na verdade, ele vem dar um alento ao hospital. Sabemos hoje que de muitos anos já vem, né, a tabela SUS vem defasada e o hospital acaba prestando esse trabalho via SUS e acaba não cumprindo, então, com as despesas. O serviço prestado acaba sendo pela tabela SUS pago menos do que se gasta. Então, o município sempre vem dando um alento a mais e investindo recurso no hospital para que as pessoas tenham um atendimento mais de qualidade. Para ter uma ideia, o município de Veracruz hoje tem um contrato, então, com o Hospital Veracruz para urgência e emergência e alguns exames também que passa de 320 mil mensal que o município já repassa para o hospital. E esses 300 mil, então, é um a mais para dar aquela complementada no que faltou, para pagar a folha de pagamento. Às vezes contrata um médico emergencialmente e não consegue cumprir, as despesas são maiores do que a arrecadação, então o município dá mais um avanço e destina mais 300 mil então, para o Hospital Veracruz, para que lá no final as pessoas sejam atendidas com mais qualidade. Seria isso, senhor presidente. Agradeço ao vereador Luiz e a palavra continua à disposição. Concedo a palavra à vereadora Cira. Em relação a esse projeto, também quero fazer referência à importância do trabalho do Hospital Veracruz para o nosso município. O Sistema Municipal de Saúde, ele tem, na sua organização, a assistência básica. A média, então, é oferecida pelo Hospital Veracruz e por isso que fazemos repasses para esse hospital. A Prefeitura Municipal faz esses repasses. Esses 300 mil vão ser bem importantes para o hospital, vai poder qualificar o seu trabalho e o seu atendimento. Quero apenas, com os colegas vereadores, fazer duas leituras aqui. O projeto, quando a Prefeitura manda um projeto para a Câmara, ela estabelece em artigos de que forma que esse projeto vai estar em execução no município. No caso de repassar dinheiro para uma entidade, no artigo 3º, a Prefeitura diz que a concessão do auxílio do município ficará condicionada à apresentação de um plano de trabalho. Portanto, não cabe dinheiro público em qualquer esfera, seja municipal, estadual ou federal, ser passado tanto para uma entidade ou para um ente federado, sem que essa entidade
ou o ente federado apresente um projeto onde vai utilizar esse recurso. E depois, no artigo 9º, diz que o hospital, no caso, vai ter que prestar contas de onde gastou esse dinheiro. Isso é fundamental para que os recursos sejam utilizados e que sejam bem utilizados, que depois se preste contas para a prefeitura, que foi feita pesquisa de preço, que se comprou o melhor produto e que se utilizou bem o dinheiro público. Nesse sentido, tenho certeza que o hospital cumprirá com todas essas cláusulas, porque não é o primeiro recurso que o hospital recebe, e eu desejo que esse dinheiro seja muito bem utilizado. Também aproveito a oportunidade para dizer que, na semana passada, o deputado federal Dionísio Marcon me informou que estará passando para o hospital Vera Cruz R$250 mil também. É isso, presidente. Meu voto é favorável a esse projeto. Agradeço a vereadora Cira pela manifestação e concedo a palavra ao vereador Marcelo. Senhor presidente, colegas vereadores, a todos já saudados, né? Os colegas que me antecederam já explanaram um pouco sobre o projeto, mas eu queria só deixar registrado, deixar bem claro a toda a comunidade que nos assiste e muitas vezes questiona também, né, sobre o que é investido no Hospital Vera Cruz. O Hospital Vera Cruz, ele é dividido, eu vou dividi-lo em dois, né? O plantão de urgência e emergência é uma coisa e o hospital, quando entra para a internação, é outra. Então, esses 300 mil que a gente está investindo é para o Hospital Vera Cruz e não para o plantão de urgência e emergência, né? O plantão de urgência e emergência, eu até dei uma olhada aqui, Luiz, são R$322 mil mês que o município passa para manter o plantão de urgência e emergência, tá? O hospital, quando a gente passa lá para dentro, é esse mesmo que recebe emendas de deputados, como a vereadora Cira falou, o deputado Marcelo Moraes também costuma mandar anualmente recursos para o hospital, entre tantos outros aqui da região que mandam, né, de diversos partidos. Esses recursos são para o Hospital Vera Cruz. E quem utiliza do Hospital Vera Cruz, eu particularmente utilizo muito pouco, mas há pouco tempo atrás utilizei, em virtude que meu pai estava lá, e pode ver o quão bem estão sendo investidos esses recursos. A ala nova do hospital, particularmente, me chamou bastante atenção, e até os quartos, que já são os quartos antigos, digamos assim, depois da reforma, estão muito melhores em vista do que se era. Então, a gente precisa reconhecer também o trabalho da administração do Hospital Vera Cruz, a qual eu recebo pouquíssimas reclamações do Hospital Vera Cruz. A gente recebe mais reclamações do plantão de urgência e emergência, muitas vezes por causa da demora do atendimento e tudo mais, mas do hospital as reclamações são poucas. Então fica os nossos parabéns a toda a diretoria do Hospital Vera Cruz e que possamos seguir, enquanto Câmara de Vereadores, auxiliando o nosso hospital a prestar um serviço de qualidade para a nossa comunidade. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço ao vereador Marcelo pela manifestação e a palavra continua à disposição. Não havendo mais manifestações, coloco em votação o projeto juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados e os contrários se levantem. Declaro aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 077/2024, que autoriza o Poder Executivo a contratar um professor área 1, Educação Infantil, e um professor área 2, Educação Física, em caráter temporário de excepcional interesse público e da outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores e vereadoras que quiserem se manifestar. Não havendo manifestação, coloco em votação o projeto juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados e os contrários se levantem. Declaro aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 078/2024, que autoriza excepcionalmente a prorrogação de contrato administrativo temporário de acompanhante terapêutico e da outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores e vereadoras que quiserem se manifestar. Não havendo manifestação, coloco em votação o projeto juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados, contrários se levantem. Declaro aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 079/2024, que cria e extingue cargo da nova redação artigo 3º da lei número 931, de 20 de agosto de 1991, que dispõe sobre o plano de carreira dos servidores municipais e da outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto.
Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores e vereadoras que quiserem se manifestar. Concedo a palavra ao vereador Marcelo. Senhor presidente, colegas vereadores, a todos já saudados, apenas para uma breve explicação do projeto, que está sendo criado um cargo, extinguido um cargo e criado outro. Na realidade, a aposentadoria da colega Vanice Inês Balgarten Finkler, que trabalhava na Secretaria de Saúde, se aposentou. Então, o cargo dela, como não tem mais concurso para aquele cargo, ele é extinto e é nomeado alguém do atual concurso auxiliar administrativo. Seria isso, senhor presidente. Agradeço ao vereador Marcelo e a palavra continua à disposição. Concedo a palavra ao vereador Flávio. Senhor presidente e colegas vereadores, pessoas já saudadas, eu só quero tirar uma dúvida quanto a esse projeto. Quando analisei ele, eu vi que são 2 padrões diferentes, né? E aqui na justificativa diz que, inclusive, há diminuição do dispêndio financeiro por parte do município. Então, a minha dúvida qual é? A que está se aposentando, ela é auxiliar administrativo, certo? E a pessoa que vai assumir o cargo é agente administrativo. Eu creio que, eu não sei se eu posso estar enganado, né? Alguém possa, se o senhor pode me responder essa pergunta, tirar essa dúvida, né? Que eu entendo que o auxiliar ganha menos que o titular, agente administrativo. A não ser que isso hoje está no mesmo padrão. Vereador, aqui, só complementando, porque aqui na frente, no artigo 3º, parágrafo 2º, diz que é o padrão 5 e 6. Concedo a palavra ao vereador Marcelo. Eu dei uma analisada no projeto, na comissão ali, o que eu percebi foi o seguinte, colega vereador, a tua indagação está certa, né? Se os 2 entrassem hoje na prefeitura, a colega que se aposentou sairia ganhando menos que a que está entrando agora. Porém, como ela já teve anos de serviço, todas as vantagens ao longo dos anos, o que ela recebia de vencimento hoje é mais do que a pessoa que está entrando agora no município. Então tem esse desequilíbrio ali, por isso que vai ter uma pequena diferença de valor. Mas só isso, o cargo que a Vanice exercia, ele não existe mais como tu prestar o concurso para ele. Então tu acaba prestando concurso para agente administrativo. Seria isso, senhor presidente. Agradeço a manifestação do vereador Marcelo. A palavra a gente continua à disposição. Concedo a palavra à vereadora Cira. E também em relação, quero só me manifestar, quando você extingue um cargo e cria outro, o cuidado que a administração tem que ter é na designação das funções. Então, com certeza, o agente administrativo, ele está no seu cabedal de atribuições, contempla as funções do auxiliar administrativo. Só também para contribuir com a sua colocação. Agradecendo a contribuição da vereadora Cira, a palavra ainda continua à disposição. Acho que foi esclarecido também esta questão, essa dúvida do vereador Flávio. Então, não havendo mais manifestação, coloco em votação o projeto juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantam. Declaro aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 080/2024, que autoriza excepcionalmente a prorrogação de contrato administrativo temporário de fiscal de posturas e da outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores e vereadoras que quiserem se manifestar. Não havendo manifestação, coloco em votação o projeto juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados e os contrários se levantem. Declaro aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 081/2024, que autoriza a abertura de créditos suplementares no montante de R$ 1.455.000 e da outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores e vereadoras que quiserem se manifestar. Não havendo interesse, coloco em votação o projeto juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados e os contrários se levantem. Declaro aprovado por unanimidade. Passaremos neste momento para a votação das indicações e pedidos de providência dos colegas vereadores.
Indicação número 085/2024, de autoria da vereadora Vaneila Helfer. Propondo, depois de ouvir o doutor plenário, que a mesa diretora deste Poder Legislativo envie correspondência para o excelentíssimo senhor prefeito municipal, para que, juntamente com o departamento competente, estude a possibilidade de instalar lixeiras no corredor Glesse, mais precisamente em frente ao balneário Recanto, em linha Henrique Dávila. Coloco a palavra à disposição da vereadora Vaneila. Não havendo interesse, a palavra ainda continua à disposição. Como não há manifestação, coloco em votação a indicação. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados, contrários se levantem. Declaro aprovado por unanimidade. Indicação número 086/2024, de autoria da vereadora Vaneila Helfer. Propondo, depois de ouvir o doutor plenário, que a mesa diretora deste Poder Legislativo envie correspondência ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando que o município abra processo seletivo para agente comunitário de saúde na microárea 09. Coloco a palavra à disposição da vereadora autora. Senhor presidente, reforçando o meu boa noite a todos, quero dizer da importância dessa indicação e da nossa preocupação para com a saúde da nossa comunidade. Essa microárea 09 é onde eu atuava como agente comunitário de saúde na Henrique Dávila, que contempla uma parte da linha Henrique Dávila, do posto de combustível até um pouco antes da Igreja São José. Hoje ali tem mais de 200 famílias e precisa urgentemente de um agente comunitário de saúde. Não foi contemplada essa vaga no concurso, então eu já estou na contabilidade há quase 8 meses e até o momento não foi destinado outra pessoa para essa vaga. E nem sinalizado também para nesse sentido. Então, a gente está entrando com indicação, tenho certeza que todos os vereadores são a favor dessa colocação, porque Henrique Dávila em si não teve perdas com a nossa enchente, mas tivemos familiares, tivemos conhecidos, tivemos amigos, tem casas que abrigaram pessoas que saíram da enchente. Então, esse momento é importantíssimo nós estarmos trabalhando todas as doenças que a gente tem acompanhado aí, que vem através dessa água suja das enchentes. E também, principalmente, o que eu sempre preservei e trabalhei muito em cima da saúde mental e emocional, que é o que tudo apresenta no hoje que a gente precisa trabalhar para o futuro. Então, a agente comunitária de saúde faz toda a diferença na comunidade e a gente insiste, Flávio, para que seja colocado, então, uma pessoa para estar atendendo essas famílias na Henrique Dávila. Seria isso, senhor presidente. Agradeço a vereadora Vaneila pela manifestação e a palavra continua à disposição. Não havendo mais interesse, coloco em votação a indicação. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados e os contrários se levantem. Declaro aprovado por unanimidade. Indicação número 087/2024, da autoria da vereadora Cira Kaufmann. Propondo, depois de ouvir o doutor plenário, que a mesa diretora deste Poder Legislativo envie correspondência para o excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando a criação do Conselho Municipal da Diversidade no município de Veracruz. Coloco a palavra à disposição da vereadora autora. Presidente, colegas, eu acredito que os conselhos municipais, e já repeti, já falei isso aqui na Câmara, eles são uma forma de democratizar a gestão. Temos o Conselho do Fundeb, que analisa como são gastos os recursos do Fundeb. Temos o Conselho Municipal da Saúde, do Desenvolvimento Social. Todos esses conselhos são importantes para verificar a aplicação de recursos e, muitas vezes, também para indicar políticas públicas para o Executivo. Eles foram criados há algumas décadas atrás e tinham esse objetivo: democratizar a gestão, que a sociedade civil possa participar da gestão. Estamos no 4º ano da nossa participação aqui na Câmara de Vereadores. Indiquei no início
da nossa legislatura, que a Prefeitura Municipal reativasse o Conselho da Juventude, que também acho bem importante que o nosso município tenha de novo o Conselho da Juventude para criar políticas públicas para esses jovens. E hoje eu quero indicar ao Executivo Municipal que se crie no município o Conselho Municipal da Diversidade. A grande maioria dos municípios já tem. Santa Cruz do Sul tem, Venâncio Aires tem. E é importante que nós, aqui em Veracruz, também possamos criar esse conselho. Para que esse conselho ele possa se debruçar sobre questões relativas à saúde, questões relativas às oportunidades de trabalho, questões relativas à educação das pessoas LGBTQIA+. Então, acho importante a nossa sociedade, ela precisa se democratizar cada vez mais, ela precisa acolher cada vez mais. Nós não podemos mais, com preconceito, tratar essas pessoas, né? As pessoas LGBTQIA+. Então, eu gostaria, vereadores e vereadoras, de contar com o apoio de todos vocês, na votação dessa indicação, e futuramente estaremos conversando com o prefeito nesse conselho que eu dizia que eu acho de extrema importância para o nosso município. Agradeço a vereadora Cira pela manifestação e a palavra continua à disposição. Não havendo mais manifestação, coloque em votação a indicação. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados e contrários se levantam. Declaro aprovado por unanimidade. Indicação número 088/2024, de autoria do vereador Ludwig Kohn, propondo, depois de ouvir o douto plenário, que a mesa diretora deste Poder Legislativo envie correspondência ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que seja feito um estudo junto ao Departamento de Trânsito da possibilidade de fazer um recuo às margens do asfalto da rua Ernesto Vildo, na entrada da rua Elvino Dumer, ou alguma alteração que permita o acesso de forma segura à mesma. Coloco a palavra à disposição do vereador autor. Não havendo interesse, deixo a palavra ainda à disposição dos demais colegas. Não havendo manifestação, coloco em votação a indicação. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados e os contrários se levantam. Declaro aprovado por unanimidade. Indicação número 091/2024, de autoria da vereadora Cira Kaufmann, propondo, depois de ouvir o douto plenário, que a mesa diretora deste Poder Legislativo envie correspondência para o excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando a reavaliação do padrão salarial dos auxiliares de educação, a fim de adequá-los à importância e às responsabilidades dessa função. Coloco a palavra à disposição da vereadora Cira. Em relação a essa indicação, na realidade, o que nós estamos fazendo hoje, colegas educadoras, é uma indicação para o Executivo. Essa vereadora, que acompanha há longos anos o processo da educação municipal aqui de Veracruz, ouvindo as auxiliares de educação, já me manifestei em outro momento, e agora faço essa indicação. Eu estou indicando ao prefeito municipal que ele, juntamente com a secretária de Educação, ele promova a mudança de padrão das auxiliares de educação. Quero dizer para vocês que aqui, até a gestão de 93 a 96, o que existia em Veracruz eram creches. Essas creches eram a vovó Adail e a dona Dionéia. Essas creches estavam ligadas com a assistência social. Elas não estavam ligadas à educação. Para suprir as tarefas nas creches, os prefeitos nomearam monitoras. As monitoras tinham a tarefa de cuidar das crianças. Cuidar e brincar. Essa era a tarefa atribuída para as monitoras. Naquele período, eu estava na Secretaria de Educação,
Átila Blaze estava na Secretaria de Saúde e Desenvolvimento Social, e nós, acompanhando um movimento que tinha no Brasil, nós inovamos, fomos o primeiro município do Vale do Rio Pardo a tirar as creches da assistência social e levar para a educação. E aí nós passamos para as monitoras, que tinham o trabalho de cuidar e de brincar. A Mara deve lembrar disso. Nós passamos a tarefa de cuidar, brincar e educar. Nós colocamos para as auxiliares de educação e monitoras mais uma tarefa. E hoje, as nossas escolas de educação infantil, que foram criadas, então, naquele período, de fato, porque na lei aqui na Câmara de Vereadores daquele período não foi aprovado, mas, de fato, nós transformamos em escolas de educação infantil as primeiras, eu vou dizer de novo, a primeira da região, e vocês passaram a ter uma tarefa a mais. Só que permaneceram com o mesmo padrão. E desde esse período, quando se finalizou a transformação, as auxiliares de educação fazem toda uma luta para poder ter uma valorização que eu acho justa, que é ter uma valorização, poder ir do padrão 2 para o 3, até porque para as monitoras se exigia ensino fundamental. Para as auxiliares de educação se exige ensino médio. Então, nós temos duas questões legais que nós podemos fazer referência quando se pensa na mudança do padrão. Porque, às vezes, o executivo olha e ele diz, pá, mas se eu mudar esse padrão, como que eu vou fazer com os outros? Todos vão querer, claro que todos vão querer. Só que com vocês é uma questão de justiça. Porque se exigiu mais educação, mais estudo, e também se deu mais atribuições para vocês. Há o que eu gosto muito de observar, porque eu sou legisladora, há amparo legal para fazer essa solicitação e esta solicitação ser atendida. Quero dizer para vocês que também amparo essa minha solicitação na lei do Fundeb. Aqui, até há 3 anos atrás, existiu o Fundeb e ele iria terminar. O Fundeb só não terminou aqui no Brasil porque as entidades da educação lutaram ferozmente na Câmara dos Deputados e no Senado para que o Fundeb se tornasse uma política permanente. E hoje ela tem mais recursos do governo federal e vai ter muito mais, porque essa lei prevê. Então, nesse sentido, eu quero dizer para vocês, educadoras, que essa minha indicação é apenas uma indicação, mas que a gente vai estar, após aprovada ou não pelos colegas, levando essa discussão pessoalmente ao prefeito municipal e à secretária de Educação. É isso, obrigada. Agradeço a vereadora Cira pela manifestação e a palavra continua à disposição. Conceda a palavra ao vereador Marcelo. Senhor presidente, colegas vereadores, a todas educadoras, especialmente a vereadora Cira, que trouxe esse tema para casa, que também é educadora, né, Cira? Eu recebi muitas ligações hoje ao longo do dia, né, de colegas de vocês, até alguns que estão aqui, questionando sobre esse tema, e eu sempre deixei muito claro, e no meu ponto de vista vai ser unanimidade aqui, que os 11 vereadores vão aprovar isso, porque é o que todos queremos, né? Mas eu preciso salientar, porque eu fui questionado e algumas pessoas me perguntaram, Marcelo, isso vai acontecer logo? A Cira explicou agora aqui, ainda não é um projeto de lei da Prefeitura para o Executivo, ele é uma indicação da Câmara de Vereadores, solicitando que o Executivo possa estar reavendo estes valores a vocês. Tá? Concordo e faço das palavras da vereadora Cira as minhas, quando ela diz que vocês têm
um histórico, por isso merecem receber esse valor, mas eu preciso salientar algumas coisas que me chamam a atenção e que eu deixei muito claro para as pessoas que me ligaram hoje à tarde. E até para ser bem sincero, eu, há 3 anos atrás, 3 anos e meio atrás, eu não fiz campanha para o prefeito Gilson Becker, tá? Eu fiz campanha para o candidato Eduardo, e seria muito mais fácil para mim agora, talvez, jogar no colo do prefeito, não estou dizendo que você está fazendo isso, Cira, não me entenda mal, mas jogar no colo do prefeito e deixar eles dizer não para vocês. Era mais fácil para mim como candidato, porque serei candidato em outubro, por enquanto pré-candidato. Mas 2 coisas eu preciso salientar. Primeiro, que essa discussão já vem há longo tempo. Em dezembro eu sentei com um colega de vocês, o Marcos Ivan dos Santos, na prefeitura, e o Marcos me passou que hoje os números, né, não permitem que isso aconteça. Tá? Primeiro, o que é isso? Falta de dinheiro. Tá? Conversava com uma amiga minha e disse para ela, Marcelo, mas é impossível a gente ganhar? Não, não é impossível. Mas o prefeito vai ter que fazer algumas opções, o prefeito e a administração, não só ele, algumas opções de onde vai sair esse dinheiro, porque vai ter que ser cortado algumas coisas para fazer sobrar recurso, para dar um aumento salarial para elas, né, para todos que estão aqui. Como eu disse, eu acho que todos que estão aqui são a favor disso, mas é um tema que vai demandar um tempo, até porque, se eu não estou enganado, eu não quero ser o arauto das más notícias, mas se eu não estou enganado, o prefeito tinha que ter concedido esse aumento até 5 de abril. Acho que agora está naquele período que ele não pode mais conceder aumento ao funcionalismo só depois do processo eleitoral. Então, até outubro, ele não irá acontecer, com certeza, por causa da lei federal que diz que não pode. Tá? Eu acho que nós, vereadores, né, junto com vocês, porque, repito, e com todo respeito a cada um que tem cadeira aqui nessa casa, meus colegas vereadores, a força maior não é a cadeira de vereador, a força maior são vocês. É vocês se unindo, vocês propondo, né, vocês vão chegar onde é que vocês querem. Eu espero que essa luta de vocês ela possa render frutos. Com a minha parceria, vocês podem ter certeza, podem contar comigo, mas a gente precisa sentar com o prefeito, ver de quanto estamos falando, que o que chegou até mim, não sei se os números são exatos, mas algo em torno de R$216 mil mês, seria o impacto financeiro, sentar com o prefeito e ver, bem, da onde podemos tirar? Vamos ter que cortar algum evento? Vamos ter que cortar algum cargo CC? Vamos ter que mudar o quê? Né? E como eu disse antes, seria muito mais fácil para mim jogar isso tudo no colo do Gilson, mas eu quero ser parte disso tudo, e tenho certeza que os colegas também, porque é uma reivindicação justa de vocês. Mas não é simples de fazer. Espero que vocês entendam a minha fala, tá? E sou parceiro, assim como a vereadora Cira colocou, quero estar junto de vocês nessa caminhada. Muito obrigado. Presidente, era isso. Agradeço ao vereador Marcelo e concedo a palavra ao vereador Paulo. Senhor presidente, senhores vereadores, nossos colegas novamente. Agora, só para reforçar as palavras do colega Marcelo, também dá parabéns à minha colega Cira por trazer isso novamente aqui para essa casa, em pauta. Meu colega suplente de vereador, o Seco, se encontra ali, né, Seco, na metade, foi embora agora, só porque eu ia falar dele, foi embora. Na metade do ano passado, a gente reuniu com os funcionários e com o prefeito. Eu não lembro bem certo, mas acho que foi na metade do ano passado, a gente já teve algumas reuniões sobre isso e não aconteceu pelo mesmo fato que o colega Marcelo falou. Mas eu quero ficar também à disposição de vocês, também sou funcionário público, então a gente precisa se ajudar, é a única forma que vocês vão chegar a algum lugar. Muito obrigado. Agradeço ao vereador Paulo pela manifestação. Concedo a palavra ao vereador Gelson. Obrigado, senhor presidente. Minha saudação ao Márcio, da Cultura, nosso Guininho. Bem-vindo, Guininho. Também ao nosso colega, o Seco, mais conhecido, né, e das obras. Bem-vindo, não sei se ele já foi embora, mas a nossa saudação. Vereadora Cira, vou votar, com certeza, a favor dessa indicação, se assim o Executivo mandar o projeto para esta casa. Desde já eu quero assumir o compromisso com as professoras, porque eu sempre defendi, eu tenho 2 filhas, e eu sempre incentivei elas a estudarem. E estudem. E eu tenho uma filha que se formou com muita humildade, eu digo isso aqui, hoje ela é psicóloga, tem uma que está fazendo veterinária. É por causa que elas passaram, vereadora Cira, todos nós, por todas as educadoras, pelas professoras. Se hoje há o juiz, hoje há o advogado, se hoje há magistrados, etc., etc., é porque essas mulheres
professores e professoras, elas tiveram a responsabilidade ao ensino de ensinar a cada um. Se hoje eu estou aqui, também tenho já o meu ensino médio, é porque alguém um dia fez isso, nos ensinou. Então, com certeza, vereador Marcelo, eu faço das tuas palavras as minhas. Várias educadoras me mandaram mensagem para mim também. Todos nós temos as nossas amizades, tem as pessoas que compartilham, e é chegado a cada vereador dentro desta casa, vereadora. Mas eu quero dizer para vocês que eu defendo mesmo, e acho muito justo que esse projeto venha a ser analisado pelo Executivo. E se vir para esta casa, com certeza, eu vou votar, vereador Goulart. Votarei a favor, porque essas mulheres, nossos educadores, eles merecem ser reconhecidos também. Elas trabalham, elas que ensinam, cuidam dos nossos filhos, elas que a dia estão ali, ensinando e mostrando o caminho correto para as crianças, adolescentes, e assim sucessivamente. Então eu quero dizer para todas vocês que, com certeza, se esse projeto, como aqui eu tenho relatado, vai ser analisado, essa indicação, é uma indicação. A vereadora fez a indicação e eu tenho a certeza que nenhum vereador aqui vai votar contra. Porque eu tenho a certeza que eu estou dizendo que todos aqui falam o mesmo linguajar em termos de ver o reconhecimento de cada um de vocês. Então, eu torço para que o Executivo analise isso, vereadora Cira, e com certeza nós estaremos aqui defendendo as causas justas por essa comunidade, principalmente pela educação dessas mulheres, professores e professoras do nosso município. Muito obrigado. Agradeço ao vereador Gelson pela manifestação. Concedo a palavra ao vereador Goulart. Senhor presidente, colegas vereador, saudação ao ex-vereador Vardiliússimo. Para mim é uma alegria falar hoje em votar essa indicação da vereadora Cira. A semana passada eu apresentei uma indicação parecida para as monitoras da Casa de Passagem. Eu fico feliz em ver a união de vocês. Eu acho que os educadores e os professores ainda são um pouco valorizados dentro do nosso país. Eu acho engraçado que, às vezes, pessoas que passaram por a mão dos professores e querem julgar os professores. Não tem, quem estudou sabe que passou. Tem juiz, advogados, médicos e assim por diante. Eu acho que tem que ser mais valorizado. Quero dizer que, para mim, é uma alegria votar essa indicação. E uma alegria também se esse projeto vir do Executivo, para que a gente possa votar e ver vocês sendo valorizada. A gente sabe que se não tiver a professora lá, a pro da creche, muitas famílias, às vezes, a própria mãe não vai poder trabalhar, porque tem que ficar em casa cuidando do seu filho e acaba tendo uma renda menor. E assim, tendo as pro que cuidam os nossos filhos, dá um espaço para que as mães possam trabalhar também e ter uma renda melhor. Então tem que ser valorizada. Temos que apoiar. E eu acho que todos os vereadores aqui são cientes disso, mas como o vereador Marcelo diz, a gente é parceiro, vai votar, e se esse projeto vir, a gente pode ter certeza que a gente vai votar com muita alegria. Seria isso, senhor presidente. Agradeço ao vereador Goulart pela manifestação. Concedo a palavra ao vereador Silas. Filho de educadores, um casal de educadores, irmão de uma educadora, afilhado de um educador, primo de diversas educadoras, mas, acima de tudo, amigo de muitas educadoras, onde algumas delas estão aqui e muitas delas também me procuraram em relação à reivindicação de vocês. Quero inicialmente parabenizar pela atitude de vocês, que é nesses movimentos que as coisas acontecem. Quando vocês se unem e mostram forças, é o primeiro passo para que isso aconteça. O vereador Marcelão foi muito sábio nas palavras, Marcelão, quando disse que não depende só de nós,
Mas a gente vai estar do lado de vocês, certamente todos os vereadores, falo com convicção, porque a gente conversa, a gente trabalha, a gente discute diversas ações no município. E não é de hoje, é desde o ano passado, quando a gente foi procurado, a gente vem trabalhando isso, talvez não de forma oficializada, como pedido, mas de forma de diálogo com nossas lideranças, prefeito, principalmente o Marcos, da Secretaria de Finanças, onde nos passa os números, as possibilidades, porque é muito fácil eu vir aqui dizer para vocês que nós vamos conseguir, sendo que a gente não pode garantir isso. Mas a gente pode garantir que a gente vai estar do lado de vocês para que esse objetivo de vocês seja alcançado. Quero dizer, colega Cira, que fiquei um pouco triste com o teu final, quando tu disse que se os vereadores vão votar sim ou não. Esse não tu não precisaria ter usado, porque eu tenho a convicção que tu sabe de que cada um de nós estaríamos votando favorável a essa tua indicação. Por mais que seja uma indicação e tudo parte por aqui, isso eu te parabenizo. Eu acho que tudo que tu falou com muita propriedade. Tu é uma grande defensora, talvez a principal defensora da educação dentro, né, da nossa Casa Legislativa. Te admiro muito por isso. Admiro o teu trabalho, mas dizer que todos aqui estão engajados por isso. Como falei, procurei o Marcos, assim como também o Marcelão falou, onde nos apresentou os números, né, dizendo que de momento era inviável devido ao comprometimento da folha e tal, mas que precisa ser feita algumas remanejos. Onde uma sugestão que tu deu, Marcelão, seja de alguma área ou de alguns cargos CCs, que a gente vê que tem algumas situações que incomodam, né? E eu não queria generalizar, porque a gente sabe que assim como tem CCs que talvez recebem muito sem muito fazer, a gente tem CCs que recebem pouco e muito fazem. E assim é em todas as áreas. A gente sabe que tem funcionários públicos que são excelentes, que deveriam talvez ganhar mais do que o dobro do que ganham. Mas a gente sabe que tem alguns que pecam um pouquinho e deixam a desejar em algumas situações. Então a gente não pode generalizar em nenhuma cadeia, no meu ponto de vista. Talvez eu esteja errado. Mas eu concordo hoje com vocês que a gente tem diversos cargos no município. E aqui eu não estou botando a culpa no prefeito, no secretário, ninguém. Mas eu acho que já passou do tempo da gente começar a analisar. É justo pagar altos salários a quem não produz? Eu sou um crítico dentro da Câmara e também não quero generalizar. A Câmara podia fazer diferente e não quero puxar o assado para o outro lado. Talvez tem pessoas que ganham e deveriam ganhar mais, talvez tem pessoas que ganham demais, talvez não, devido às suas funções, não deveriam receber tanto. Mas a gente tem que fazer essa análise, a gente tem que valorizar o trabalho de cada servidor, de cada classe, meu ponto de vista. Não quero puxar o assado, não quero falar mal de ninguém, mas esse trabalho tem que ser feito. É inadmissível nos dias de hoje, tanta dificuldade que todo mundo tem, todo trabalhador. Falo como agricultor também. A gente trabalha de segunda a segunda, a gente passa durante uma safra, Marte. A gente está tentando marcar uma reunião, o quanto é difícil. A gente trabalha de dia, de tarde, de noite, né, suado. Viemos de 3 safras frustradas, onde esse ano era para chover, colega Flávio, e a chuva ainda prejudicou a nossa produção. E daí tu vê assim, até que ponto é justo pessoas receberem alto salário e não ter produção? Vamos remanejar, vamos fazer uma análise, vamos conversar, se levar 1 mês, 2 meses, 1 ano, que seja. Vamos tentar fazer justiça com salários e funções dentro do nosso município. Eu acho que esse é o caminho. Porque a gente sabe que tem diversos cargos, né? E como eu disse, reforço, não estou botando a batata no colo de ninguém, mas a gente sabe de diversas situações com altos salários e que suas atividades não condizem. Eu acho que dá para começar por aí. Mas reforçar e dizer, eu vou lhe conceder a parte, colega Ciro, mas reforçar e dizer assim, ó, que todos nós, falo com convicção, todos nós vamos ser parceiros de vocês para que a gente consiga alcançar o objetivo, porque a gente entende que a questão, como tu muito bem disse, Cira, de justiça, visto, né, ao trabalho de vocês, a importância e tudo que vocês representam né, dentro da nossa classe de educação. Concedo a parte à colega Cira. Como o vereador Silas me citou, dizendo da infelicidade da minha última fala, eu quero só dizer para vocês que eu não havia conversado com nenhum dos vereadores sobre essa indicação. Portanto, eu não sabia do voto de nenhum deles. E eu não adivinho ainda os votos. Eu imagino, como o Goulart, na semana passada, apresentou um projeto e todos nós votamos a favor, eu imaginei que todos votariam contra. Mas eu não sei o voto de vocês, até porque não falei sobre o assunto com nenhum de vocês.
É isso. Obrigada pela parte, vereador. Te agradeço pela parte e reforço dizendo que até o momento, não me lembro, talvez não enchemos a mão em 3 anos e meio, talvez quase 4, agora fechando, Vanella, de alguma indicação que a gente não apoiou dos colegas vereadores. Né? Até porque é uma indicação, uma sugestão de algo a ser feito no município, seja em diversas áreas. Então a gente sempre contribui, porque a gente entra com uma proposição, uma indicação, e quem vai analisar a viabilidade, possibilidade é o executivo. Se assim acontece, ele acata, querendo ou não. Mas apenas reforçar, né, do meu ponto de vista, e dizer que nós todos seremos parceiros de vocês. Podem contar conosco. Agradeço a manifestação do vereador Silas. Conceda a palavra ao vereador Flávio. Senhor presidente e colegas, pessoas já saudadas, em especial os queridos educadoras, acho que foi muito feliz a vereadora Cira apresentar essa indicação. Quero dizer que a Cira falou com propriedade, eu não tinha esse conhecimento de lá atrás, de anos 90, né, onde ela foi secretária da Educação, e com certeza ela falou com toda a propriedade possível. Né? Então, nesse sentido, eu quero dizer que o meu partido, PDT, na época do governador Brizola, foi o que mais escolas construiu e que mais investiu em educação. Isso já foi lá atrás, no passado. Né? Tinha contraturno escolar, sempre investindo em educação. Por quê? Porque o trabalho que vocês fazem, educadoras, é um trabalho, uma extensão da família. Os filhos da gente, quando entregues na escola, na educação, vocês dão conta. Vocês têm a responsabilidade dos pais e vocês os fazem muito bem. Muito bem. Quero dizer que aqui vocês vão ter todo o apoio meu, se for possível dar este aumento, essa promoção, digamos assim, né? Com certeza terão todo o meu apoio, Indiara. Todo o meu apoio. Porque a formação do indivíduo começa com vocês. Começa com os pais, depois com vocês, que são a extensão da família. Qualquer profissão, doutor Marco, passa na mão do educador. Então, o educador tinha que ser uma das remunerações mais bem pagas do país. Tudo passa por um professor, por um bom educador. Enquanto os filhos estão lá, estão aprendendo, não estão na rua, quem sabe lá fazendo o quê? Então, nesse sentido, queridos educadores, podem ter certeza, se possível for, todo o meu apoio vocês irão ter. Muito obrigado. Agradeço ao vereador Flávio. Conceda a palavra ao vereador Ludwig. Uma saudação, senhor presidente, colegas vereadores e vereadoras. Saudando a minha irmã, Elizabeth, também educadora infantil. Admiro vocês muito porque a gente sabe que hoje temos creches que abriram que nem Ferraz, Vila Progresso, já tem educação infantil na área rural, que isso é bom e que as pessoas consigam trabalhar com suas funções, como na cidade também, que possam levar seus filhos. E admiro que, na minha época, quando eu fui na aula, eu sempre me recordo disso, as minhas orelhas, a professora puxava. Hoje vocês não têm mais o direito de puxar nenhuma orelha. Tem direitos de todos. Mas como seria bom, eu agradeço hoje minha professora que me puxou a orelha, Sueli Kern, de São João Sinimbu, e ela é viva e ainda é educadora hoje. E eu admiro ela, porque eu estou sentado graças a ela aqui nessa cadeira. Será isso, senhor presidente. Agradeço ao vereador Ludwig pela manifestação e concedo a palavra ao vereador Luiz. Primeiramente, então, uma saudação a todas as educadoras especiais que se faz presente aqui. Queremos falar, eu acho que tudo já foi dito pelos meus colegas vereadores, a indicação, como a vereadora Cira explicou, que é uma indicação, então também já foi bem explicado também. O vereador Marcelo explicou a questão da viabilidade de conseguir atingir a reivindicação de vocês, então. Queria aqui, sabemos aqui que todos os vereadores serão parceiros. Poderia eu aqui citar a importância de vocês pelo ensino e o que ensinam aos nossos filhos. Mas tenho certeza que nenhum vereador seria contra a indicação, nem a sugestão.
E não só contra, mas também criar alternativas que a gente possa atender esse pleito ali na frente, né? Então sabemos hoje, eu acho que o vereador Marcelo foi bem feliz nas palavras dele, em ajudar a criar viabilidade e alternativas para que a gente possa conseguir, então, esse pleito. Mas eu queria saudar vocês, independente, antes de eu ser vereador, eu sou pai e sou filho. E vocês têm um papel muito importante, além de educar, vocês cuidam da coisa mais preciosa que a gente tem, os nossos filhos. E tão indefesos quando a gente entrega na mão de vocês lá, que a gente tem essa tranquilidade, a maioria dos pais vão trabalhar, e deixa os nossos filhos na mão de vocês, sabe que vão ser bem cuidados. Então, aqui tenho certeza que todo vereador, quem não é pai, é filho, é irmão, sabe da importância do auxiliar de educação. Antes era monitor de creche, da antiga creche, que já fazia esse trabalho, agora se qualificou, então veio o auxiliar de educação. Mas a importância, independente de ser vereador, aqui com certeza ninguém seria contra essa reivindicação de vocês, a importância. Vocês cuidam do que a gente tem mais precioso, que os nossos filhos, e a gente vai com essa tranquilidade de poder sair para trabalhar e saber que está em boas mãos, estão cuidando com todo o carinho que a gente sabe que é feito. Conceda a parte. Obrigado. Solicitei uma parte do vereador Luiz, porque eu recebi 2 mensagens no WhatsApp aqui, que eu estava olhando. Um questionamento do que seria uma indicação, do que foi esse pedido da vereadora Cira, né? É uma sugestão. Na realidade, ela está sugerindo, né, que o prefeito dê esse aumento, essa mudança de padrão, melhor dizendo, para vocês. E o segundo, um questionamento bem direto. Marcelo, tu acha que o Gilson não quer dar esse aumento para nós? Bem, meu ponto de vista, tá? Meu ponto de vista, se tivesse dinheiro em caixa, ele daria com certeza. Hoje, como não tem, ele precisa criar maneiras, isso que o vereador Luiz estava fazendo, para que se tenha esse fôlego para fazer a mudança do padrão. Uma coisa que é muito importante, talvez a maioria aqui não saiba, né? Nós que estamos lidando com as leis, né? Pelo menos nos últimos 4 anos, eu também aprendi, depois que eu entrei aqui na Câmara, se o município atinge 53,75% com gasto exclusivamente em salários, ele não pode chegar nesse número, porque se ele passar dele, ele deixa de receber uma série de benefícios. Por exemplo, não pode vir emenda parlamentar, tá? Projetos do governo, exemplo, Linha Henrique Dávila não poderia ter cadastrado. Então, o município não pode atingir 53,75% do orçamento total com salário. Hoje, Veracruz gasta 52,8%. Então, nós estamos muito próximos deste gasto com salário. Então, é outro exercício que o prefeito vai ter que fazer. Por isso que eu citei, como bem lembrou o vereador Silas, não estou dizendo que os funcionários CCs sejam apenas eles a saída. A gente sabe que tem CCs que trabalham muito bem, mas tem aqueles que talvez pudessem ser reavaliados para a gente começar por aí, né, pensando em outras coisas também, a diminuir esse custo com folha para poder estar dando utilizando esse fôlego para atender vocês. É simples de se fazer? Do meu ponto de vista, não é. É possível? Claro que é possível. Depende de boa vontade. Espero que vocês não deixem de se reunir, tá? Porque é uma luta que não termina aqui, mas eu tenho certeza que no final dela vocês vão ter êxito. Muito obrigado, Luiz, pela parte. Então, só complementando a minha fala também, parabéns pela fala, o vereador Marcelo, acho que explicou uma forma bem simples. A gente, então, conte com nós, com todos os vereadores, para ajudar a criar alternativa para que o pleito seja atendido. Encerro minha fala aqui, tendo hoje a oportunidade, então, de agradecer vocês. Muito obrigado pelo serviço que vocês fazem pela comunidade de Veracruz e muito obrigado por cuidar que a gente tem mais de precioso que os nossos filhos. Muito obrigado. Agradeço ao vereador Luiz pela manifestação. E não havendo, então, mais manifestação, coloco em votação a indicação. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados e os contrários se levantem. Declaro aprovado por unanimidade. Indicação. Indicação número 097/2024, da autoria do vereador Flávio Schink. Propõe, depois do vídeo do outro plenário, que a mesa diretora deste Poder Legislativo envie correspondência ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que, juntamente com o órgão competente, seja estudado formas de buscar o aluguel social para minimizar os danos causados pelas enchentes aos atingidos. Coloco a palavra à disposição do vereador autor. Sim, presidente, essa indicação que a gente está sugerindo aqui ao executivo para se cadastre a esse fundo que existe já há mais tempo, né? Que temos municípios já que estão recebendo, Santa Cruz é um, Rio Pardo é outro, Lajeado já está postergando esse auxílio, né?
nesses casos, que nem agora a gente está passando, são desastres naturais emergenciais. Então, nesse sentido, a gente está sugerindo ao CRAS, né, que tem que passar pelo CRAS, buscar se cadastrar para receber esses recursos federais, né, e também passá-los para as famílias que dele necessitam, que foram atingidas pelas enchentes, né. Então, nesse sentido, a gente está indicando para que o Executivo faça isso o quanto antes e possa auxiliar na reconstrução dos nossos munícipes, né, que é uma forma de garantir também a essas famílias que possam manter um teto sobre suas cabeças em momentos de necessidades, né. Esse auxílio visa oferecer uma solução imediata de moradia até que as condições para habitação permanente sejam estabelecidas. As famílias beneficiadas por esse programa são também frequentemente consideradas como prioritárias em iniciativas habitacionais de longo prazo, como Minha Casa Minha Vida. O pedido para o aluguel social é feito no CRAS, onde os responsáveis pelas famílias são instruídos sobre a documentação necessária e os procedimentos a seguir. Então, nesse sentido, a gente sugere esta indicação ao Executivo para que se habilite também o quanto antes a esses recursos federais. Agradeço ao vereador Flávio pela manifestação e a palavra continua à disposição. Não havendo mais manifestação, coloco em votação a indicação. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados e os contrários se levantem. Declaro aprovado por unanimidade. Pedido de providência número 020/2024, de autoria da vereadora Cira Calvo. Propondo, depois de ouvir o doutor plenário, que a mesa diretora deste Poder Legislativo solicite ao senhor prefeito municipal a correção da lei número 5.882, de 5 de abril de 2024, que cria cargos de nova redação à lei 931, de 20 de agosto de 1991, que dispõe sobre o plano de carreira dos servidores municipais. Coloco a palavra à disposição da vereadora Cira. Presidente, essa minha pedido de providência, eu estou solicitando que o Executivo reveja essa lei, reencaminhe de novo para a Câmara de Vereadores, para que ela reencaminhe com a devida correção. Essa lei foi aprovada em 5 de abril de 2024, passou pela comissão, inclusive de Constituição e Redação, e, na época, eu confesso que eu não percebi o equívoco que me foi chamado, inclusive, pelas auxiliares de educação, que, logo em seguida, após a aprovação, me chamaram a atenção sobre isso. O que acontece? Nós aprovamos o PL 5777, de 10 de outubro de 2023, no ano passado, passou aqui na Câmara de Vereadores um projeto de lei do Executivo, onde o Executivo tirou as auxiliares de educação do grupo da assistência social e passou todas elas para a educação. Ele corrigiu uma lei lá de 1991. Ocorre que, no dia 5 de abril de 2024, foi depois aprovada outra lei, criando cargos de auxiliar de educação, e esses cargos foram colocados de novo na assistência social, e deveria ter sido colocado no grupo da educação. Então, o Executivo corrigiu em 2023, em 2024, quando ele cria 2 cargos novos, ele colocou de novo na assistência social, em vez de colocar no grupo da educação. Então, eu estou fazendo esse pedido de providência para que seja encaminhado ao Executivo para que faça essa correção. Só isso. Agradeço a vereadora Cira pela manifestação e a palavra continua à disposição. Não havendo mais manifestações, coloco em votação o pedido de providência. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados e os contrários se levantem. Declaro aprovado por unanimidade. Passaremos em seguida aos assuntos pessoais. Primeiro vereador inscrito, vereador Deide Silas Petri.
Mais uma vez, uma boa noite a todos que participam das nossas sessões, da nossa sessão no dia de hoje. Quero, de uma forma muito breve, usar este espaço para falar de 2 assuntos. Primeiramente, fazer mais uma vez um agradecimento e uma parabenização ao governo municipal, em nome do prefeito Gilson Becker, por todas as suas atividades frente a todo esse desastre que aconteceu, né, durante essa chuvarada, por tantos transtornos causados em diversas vias públicas, né, não só do nosso município, mas também de toda a nossa região. Hoje estava em Santa Cruz, numa empresa lá, Ludwig, onde um rapaz de Rio Pardo disse assim: se não fosse o município de Veracruz, nós estaríamos ilhados. Se não fosse o município de Veracruz, nós não estaríamos conseguindo ir para Candelária, vir para Veracruz, ou seja, diversas situações. Eu acho que são esses gestos de solidariedade, né, que movem as pessoas, que fazem a coisa acontecer. Não é desmerecer o que aconteceu dentro do nosso município, mas visto a tantos outros municípios, a gente vê que foi muito cruel, né? A gente pode citar diversos, Sinimbu, Roca Salles, Canoas, né, que foram mais de 140 mil pessoas atingidas, que perderam tudo, suas residências. Aqui sim a gente teve diversas casas alagadas, foram centenas, acho que de 500 a 600 casas, foram em torno de 20 casas que perderam, né, a sua residência, que terão que estar reconstruindo. E a gente não quer desmerecer isso, mas a gente quer, né, exaltar a importância de o município ter feito o dever de casa, mas ao mesmo tempo ter se solidarizado também a estar ajudando diversos municípios, seja com acesso em Rio Pardo, seja com acesso em Herveira, seja com acesso também a Candelária. Então, parabenizar e reconhecer por este trabalho feito e dizer que Veracruz se torna, cada dia que passa, mais um município solidário, não só através da gestão, mas principalmente de todas as pessoas, né, que também se enganjaram nesta causa, diversos voluntários que se doaram tantos dias a ajudar todas essas pessoas que estão passando por um momento de muita dificuldade. O segundo momento também é trazer uma notícia, uma informação da nossa região, onde temos tradicionalmente, colega Vanella, a nossa festa de colônia motorista, né, que sempre se realiza na última semana do mês de julho, dia 25 de julho, que ocasionalmente seria no dia 28. E devido a toda essa situação que aconteceu, tivemos um remanejamento na data da Feira da Produção, onde justamente essa data caiu na semana, né, do colônia motorista. E visto isso, buscamos outras alternativas, né, para tentar remanejar de data, ou seja, foi muito difícil, até porque a gente já tinha bandas contratadas, né, e a gente não encontrou uma outra data. Então a gente deu por cancelar o evento este ano, o evento que acontece um ano em Vila Progresso, outro ano no Juventude, em Henrique Dalo, né, com essa parceria. Mostrar que com isso não é somente as pessoas também atingidas, né, com as enchentes que estão sendo prejudicadas, diversas entidades. Para vocês terem uma noção, hoje o Esporte Clube Independente, o único evento que ele tem de arrecadar fundos é o Colônia Motorista. Isso acontece de 2 em 2 anos. Né? E hoje a gente está num déficit de caixa, mas a gente entende que não é também momento de estar fazendo festa, mas sim de estar se solidarizando aí a poder ajudar pessoas que realmente mais precisam. Então, trazer essa notícia a público, né, dizer que a gente vai estar se organizando para daqui a 3 anos, quem sabe, estar promovendo, né, um belo desfile, uma bela programação aos nossos produtores, né, que também passam por um momento muito complicado, como bem eu falei antes, uma perca incalculável na agricultura. Como produtor rural, presidente, semana passada estive numa unidade de grãos, onde estávamos levando nossa produção, e é triste de ver a realidade de tantos agricultores. Né? Você vê o seu produto chegar lá mal cair do caminhão, né? Um produto apodrecido, um produto completamente estragado, as unidades não conseguindo receber, mandando produtores, colega Flávio, com cargas de caminhão embora, os produtores tendo que jogar nas lavouras, ou seja, como eu comentei antes, são 3 safras, né, frustradas com estiagem, com chuva que não veio. Esse ano a coisa aconteceu tudo muito bem, né, e quando deu o ponto de colheita, veio essa chuva e está aí prejudicando a toda essa colheita. Então, é uma coisa, né, muito complicada, então só para exaltar. Então, ademais seria isso. Desejo a todos uma ótima semana. Agradecer mais uma vez a participação de todas vocês, parabenizar. Né, contem com toda essa Casa Legislativa que está apoiando, estarão sempre apoiando todos vocês. Uma boa semana a todos. Agradeço ao vereador Silas pela manifestação. Próximo vereador inscrito, vereador Flávio. Uma boa noite, colegas vereadores, as pessoas que nos presenciam nesta noite, principalmente os educadores.
da nossa cidade. E também venho aqui hoje, pela primeira vez, depois do que está acontecendo no nosso município, a exaltar, a parabenizar a gestão Gilson e Claudério. Parabenizar o Executivo pela rápida decisão de reconstruir, o vereador Ludwig, as nossas estradas. Como o vereador Silas bem falou, a gente está sendo elogiado, tudo que é município, né, pela rápida decisão do agente administrativo ir lá e fazer. Tirar a mão do bolso. O Gilson soube muito bem fazer isso aí, convocou a comunidade, todo mundo aderiu, os empresários foram em peso, disponibilizaram os caminhões e logo começaram a puxar, Goulart, o material para recompor as estradas. Da mesma forma aconteceu com o povo, as equipes de gincana, equipes de futebol, escoteiros, servidores municipais, que tem que louvar os servidores municipais que aderiram ao chamamento de uma forma muito expressiva. A todos os voluntários, os empresários, que eu já falei, profissionais da saúde, enfim, todo mundo não olhou sigla partidária, não olhou qual era a religião, não olhou se era preto, branco, pobre ou rico, todo mundo se deu a mão e foram para a rua para conseguir, Goulart, fazer o mais breve possível, recompor as estradas, auxiliar os desabrigados, levar pago, né, conforto para as famílias desabrigadas, né? Ajudar, Vaneila, a limpar as casas, buscar e tirar também um pouco de si, do seu bolso, para dar o que comer e beber àquelas famílias que não tinham mais nada. Então, Marcelo, que lindo ver isso, né? Felizmente, como eu falei, nosso município, a gente não perdeu nenhuma vida, né? Graças a Deus, né? Infelizmente, outros municípios não podem falar essa mesma coisa aqui, né? Então, nesse sentido, todos vocês aqui presentes representam o nosso povo. A solidariedade foi muito boa e está sendo. Todo mundo ajudando um ao outro, sem olhar, como eu já falei, religião, agremiação esportiva, ou mesmo qual partido. Ninguém olhou essa parte. Todo mundo se ajudando mutuamente e reconstruindo nossa cidade, Silas, da melhor forma e mais rápida possível. Parabéns aos nossos gestores, parabéns ao Gilson e ao Claudério, parabéns aos legisladores, parabéns ao povo de Veracruz que aderiu e está trabalhando para reconstruir o mais rápido possível. Desejo que Deus abençoe cada um, cada uma boa semana a todos. Agradeço ao vereador Flávio pela manifestação. Próximo vereador inscrito, vereador Marcelo. Mais uma vez, uma boa noite a todos. Eu tenho 2 assuntos apenas, né, para hoje, na tribuna. O primeiro deles também é falar um pouco mais sobre aquilo que a gente vem percebendo nas últimas semanas. Como o Veracruz tem se destacado realmente, Flávio, como tu citou aqui, né? A gente fica muito feliz a cada vez que a gente vê nas redes sociais que as pessoas estão se ajudando, né? Algumas pessoas me diziam, Marcelo, mas quem quer fazer não posta, quem quer fazer faz em silêncio. Gente, tem as duas percepções. Tem gente que faz e faz muito em silêncio, e tem aqueles que vão e postam para motivar outras pessoas a também fazer. Então não vamos criminalizar quem posta e nem vamos dizer que aquele que não está postando não está ajudando, porque pode estar ajudando também, né? Para quem esteve em Sinimbu, né? Eu passei por lá na semana passada e sábado agora eu fui a Eldorado do Sul, a região metropolitana, buscar minha prima que morava lá e voltou a Veracruz.
E a gente foi muito abençoado aqui em Veracruz. A situação que eu vi no caminho, General Câmara, Eldorado, Guaíba, né, a própria Sinimbu que eu visitei, a situação foi muito mais complicada. E a gente fica feliz que a nossa administração deu um retorno rápido, uma resposta rápida, né, para aquilo que aconteceu em Veracruz, né. O funcionalismo público foi fundamental aqui, na pessoa do Pedro, na pessoa do Guinim, de todas as auxiliares, né. O funcionalismo público fez a diferença nesse momento quando precisou. A iniciativa privada abraçou porque viu que o público estava engajado em fazer. Então foi uma união de esforços que deu muito certo. Semana passada eu citei aqui que achava pouco, né, os valores que o governo federal tinha repassado a Veracruz, esse é meu segundo assunto, o valor de R$200 mil, né, é os mesmos 200 mil que a Câmara também repassou, e eu acho que sim, o nosso país poderia mandar mais para Veracruz, assim como os demais municípios que foram atingidos. Tá? Porém, tem outras iniciativas que a gente percebeu ao longo da semana que parece que vão acontecer. Espero que aconteçam realmente, não fique apenas nas falácias, que a gente consiga ter acesso a mais recurso, não só para Veracruz, mas para nós reconstruir a região. A gente sabe o quanto sofreu Rio Pardo, Candelária, Sinimbu, e vamos precisar de toda a ajuda possível. Né? Me chamou a atenção na semana passada, né, e preciso citar aqui, que teve uma votação lá no Congresso Nacional, onde se estava proposto anistiar a dívida do Estado, perdoar a dívida do Estado, né? E essa votação, infelizmente, ela não foi possível que a gente ganhasse esse benefício, pois a maioria dos deputados entenderam que a dívida não deveria ser perdoada, a dívida deveria ser apenas adiada para ser paga daqui a 3 anos. Tá? É uma iniciativa boa, pagar a dívida somente daqui a 3 anos, é boa, mas tu anistiar ela, tu perdoar ela, seria muito melhor, né? Para a reconstrução do nosso Rio Grande do Sul. E o que me chamou muita atenção foi alguns votos contrários, né, que tivemos lá na Câmara, que eu até peguei no celular aqui para mim não me equivocar. Tá? Os deputados Afonso Mota, do PDT, Bom Gás, do PT, Denise Pessoa, do PT, Lindemeyer, do PT, Marcon, do PT, Maria do Rosário, do PT, e Reginete Bispo, do PT, votaram contra o seu próprio Estado. Eu não estou aqui, já muitas vezes citei que sou bolsonarista, né, mas agora estou pensando apenas na situação das chuvas. O que leva um deputado a votar contra o Estado sabendo a situação que ele está enfrentando aqui no Rio Grande do Sul? Se ele conseguiu vir aqui, se ele conseguiu pisar no solo gaúcho, se ele conseguiu ir lá em Sinimbu e olhar um pouquinho, se fossem os deputados do PL, ele ia estar fazendo a mesma coisa. A mesma coisa. Se ele conseguiu vir até o Rio Grande do Sul e olhar a situação do nosso Estado, poxa, pelo amor de Deus, cara, entrega a cadeira e vai para casa tomar teu chimarrão, que tu não tem capacidade de discernir mais o que é certo e errado. A minha tristeza é gigante. Eu espero que venham mais auxílios que possam chegar de maneira muito rápida aqui na nossa região. E não só na nossa região, a região metropolitana sofrendo muito também, para a gente atender a todo o Estado que hoje está enfrentando com certeza a maior catástrofe e talvez alguns ainda não perceberam o quanto é difícil se levantar depois de uma situação como essa. Muito obrigado, uma boa semana a todos e até semana que vem. Agradeço ao vereador Marcelo pela manifestação. A próxima vereador inscrito, vereadora Cira. Eu quero finalizar a sessão e agradecer às educadoras que permaneceram aqui até o final. Queria dizer para vocês, quero agradecer. Primeiro, agradecer a confiança que tiveram quando me procuraram e expuseram para mim as preocupações, as atribulações que vocês tinham em relação à questão salarial de vocês. Eu preciso agradecer muito porque é um sinal de que vocês viram em mim compromisso com a educação. E é um compromisso que eu sempre tive e sempre tenho. Quero dizer também a segunda coisa, que eu também não apoiei o Gilson Becker na última eleição. Eu apoiei a Rosane. A Deise talvez lembre, e quem está aqui, que no programa de governo, na educação da candidata Rosane, eu pedi que tivesse plano de carreira para as auxiliares de educação. Eu pedi isso, porque eu dizia para a candidata na época
que haveria mudança no Fundeb e eu acreditava que isso poderia dar um outro atendimento na educação. Quero dizer para vocês que isso hoje de noite já foi dito várias vezes. Eu não tenho poder de criar para vocês essa mudança de padrão, mas eu posso lutar por isso. E quando eu conversei com vocês, foi isso que eu me comprometi. Eu nunca enganei ninguém, eu nunca disse para ninguém que a indicação seria uma garantia. A indicação é colocar no debate e nós conversarmos com o prefeito. Se o prefeito, de fato, não pode mais encaminhar um projeto de lei, confesso que eu não olhei o período eleitoral, como o Marcelão levantou, eu não olhei, mas é possível que a gente trabalhe isso. Período eleitoral não param os trabalhos. Nós podemos trabalhar para depois, mas tudo isso passa, Marcelo, por uma política nova que tem que ter na Câmara, na Prefeitura. Tem que buscar recursos. Ninguém diz que é fácil, vocês sabem que não é. Mas a gente não vai se furtar de fazer o bom combate, a boa luta e buscar esses recursos. E, finalmente, eu queria dizer também que a educação ela é extremamente importante. Vocês tiveram algumas conquistas ao longo desta história. Ter 6 horas, por exemplo, foi uma conquista importante. Essa mudança que o prefeito encaminhou no ano passado foi uma conquista importante, mas nós precisamos muito mais. Quero dizer, mais uma vez, que eu estou à disposição de cada uma e de cada um de vocês. Não quis criar polêmica em nenhum momento. Vocês que conversaram comigo, em nenhum momento eu disse que alguém daqui estaria contrária a essa pauta. Quero deixar isso bem claro. Não tenho por que dizer isso. No mais, uma boa semana para todos, que a gente consiga caminhar e avançar nessa pauta, que é uma pauta importante para a educação do nosso município, para que a gente possa agora seguir exemplo de outros municípios que pagam mais para as auxiliares de educação. Obrigada. E uma boa semana. Agradecer a vereadora Cira pela manifestação, última vereadora inscrita. E novamente aqui de fazer um registro, um agradecimento, doutor Marco, aos nossos assessores da casa, que até na última sexta, né, Deise, estavam junto ao ginásio Guidão, vamos dizer assim, confeccionando, assim, eu acho que a palavra posso usar assim, né, as marmitas, né, fazendo a alimentação aos voluntários, né, que estavam engajados a ajudar as pessoas nas enchentes, ao quartel que estava ajudando aqui. Então, nosso reconhecimento a esses assessores que até na última sexta-feira estavam na coordenação, né, na confecção destas marmitas. E também fazer um reconhecimento a estes colegas que em 2, 3 dias, vereador Luto, estavam passando nas ruas do nosso município, nos bairros, com seus próprios veículos também, recolhendo doações de cobertores, colchões, material de higiene, alimentos, para que as pessoas, né, atingidas pelas enchentes pudessem, né, ser agraciadas então com estes materiais e esses alimentos. Então, também fazer novamente este reconhecimento. E também a todos os colegas vereadores, eu acho que todos estavam, né, desde o dia 30 de abril engajados de alguma maneira nas atividades, né, Silas, referentes à enchente que assolou aí o nosso estado. Então, nosso reconhecimento. E sendo este o último ato, então, desta sessão, agradeço a presença de todos e comunico que a próxima sessão ordinária ocorrerá no dia 27 de maio de 2024, às 18 horas. Com a bênção de Deus, declaro encerrada essa sessão ordinária.